Minha cara, minha nobre família conquistense, nós estamos tentando analisar o aspecto político visando a disputa eleitoral do dia 6 de outubro na cidade de Vitória da Conquista. Antes de conversar, eu queria que você, que já está inscrito no canal, que fez essa inscrição há algum tempo, aperte o botãozinho da inscrição de novo, porque o YouTube ele desmancha as inscrições. É um absurdo, mas acontece. Não sei se ele vai até me punir por isso, mas é uma realidade. Outra coisa que eu quero pedir a você, se você gostar do vídeo, dê o gostei. Você dando o gostei, clicou ali naquele dedinho para cima, o YouTube entende que você gostou e que pessoas como você também podem gostar e manda para 5 pessoas. Isso é bom para mim. Quando você dá para baixo, o YouTube não recomenda o vídeo, mas serve para mim entender que alguma coisa que eu falei não está boa. Aí eu melhoro também. Então, dando gostei ou não gostei, me ajuda do mesmo jeito. Mas eu preciso que vocês façam isso, porque senão o canal não cresce. Não adianta chegar aos 5.000 inscritos se o canal você inscreve e depois não vê mais, aí você não aperta o sininho das notificações, o YouTube não sabe de você, aí você não recebe o vídeo. Eu fico sem você do mesmo jeito. Bom, dado o recado, eu queria fazer uma reflexão com você, minha cara, minha nobre família conquistense. Eu quero analisar com você as eleições de 2016. José Raimundo Fontes era franco favorito àquela eleição, até porque a maior e melhor administração da história de Vitória da Conquista, ela correspondeu ao tempo de 2008 até 2016. Então, quando ela foi administrada por Guilherme Menezes. É claro que Pedral fez uma administração espetacular e mudou a cara de Vitória da Conquista, transformou Vitória da Conquista. José Raimundo Fontes também fez o mesmo, porque nenhum prefeito de Vitória da Conquista, além de José Raimundo, conseguiu fazer avenidas envolventes, como Pedral chamava, igual José Raimundo. E eu digo a você, Olívia Flores na parte excelente, a parte europeia. Juracy Magalhães, Integração. Você se lembra como era a Avenida Integração? E a Avenida Brumado. Essas 4 avenidas automaticamente alteraram o modus de vida do povo de Vitória da Conquista. Só quem não tem a capacidade de raciocinar, e infelizmente alguns não têm, eu peço desculpas àqueles que não têm, porque eu tenho que dizer que não têm, que não conseguem observar o quão foi importante a administração de José Raimundo para a zona sul de Vitória da Conquista. Porque o Guilherme Menezes pavimentou o bairro Felícia, pavimentou a Patagônia, que era chão batido aquilo lá. Né? Fez, junto com o Zé Raimundo, o Vila América. Enfim, o José Raimundo fez essa transformação em Vitória da Conquista, na Zona Sul, que o metro quadrado da Avenida Juracy Magalhães valia, mas não valia o que vale hoje. E você observa que você não encontra mais espaço para implementar qualquer negócio na Avenida Juracy Magalhães. Por quê? Porque o comércio foi naquela direção. E com isso, bairros e outras localidades cresceram naquela região. Você pode encontrar tudo, tanto no Penchado, como no Santa Mônica, como no Ayrton Senna, como no Conveima. Tudo aquilo melhorou
em função dessas coisas feitas por José Raimundo. Ponto. Mais adiante, além de pavimentar mais de 800 ruas em Vitória da Conquista e bairros inteiros como o Cidade Maravilhosa, Terras do Remanso, Senhorinha parte, Miro parte, né? Sem falar nos conjuntos habitacionais feitos em Vitória da Conquista, já com a pavimentação e esgotamento sanitário pronto, todos eles nos mandatos do governo do prefeito do prefeito Guilherme Menezes. Basta dizer que quem transformou o Produto Interno Bruto de Vitória da Conquista, chamado de PIB, de 800 milhões de reais para 6 bilhões, entre outras coisas, foram esses dois homens, Zé Raimundo e Guilherme Menezes. Isso é para você entender como as coisas funcionam. Vitória da Conquista hoje é considerada a cidade mais saneada do Brasil, do Nordeste, e isso é fruto da obra de José Raimundo Fontes e Guilherme Menezes. Não tem absolutamente nada a ver com a administração do saudoso Wesley Guzmão e de Sheila Lemos. Nos governos desses dois não houve nada em relação a isso. Então, e ainda o Guilherme Menezes coroando com uma avenida perimetral que sequer os dois governos que sucederam não conseguiram fazer nada além do comum, do feijão com arroz. Essa avenida é de suma importância para o desenvolvimento de Vitória da Conquista, mas está lá largada. 49 milhões de reais o Guilherme Menezes deixou na mão de Wesley Guzmão para concluir essa avenida. Como outras tantas obras, como a creche Edna Ribeiro, que simplesmente está desmoronando, e a Prefeitura de Vitória da Conquista não tomou nenhuma providência para apurar o desvio de 2 milhões de reais daquela obra. Por isso que eu digo, todo mundo é honesto. Por que o guarda-chuva sempre some? Bom, então eu estou fazendo essa conversa para dizer o seguinte: apesar de tudo isso que ocorreu em Vitória da Conquista e outras tantas coisas como postos de saúde, melhoria na educação, Conquista Criança, SAMU 92, Luz para Todos, agricultura familiar, merenda escolar de qualidade, aproveitando o povo de Vitória da Conquista para fazer essa merenda, comprando a merenda do povo de Vitória da Conquista, produzindo a merenda em Vitória da Conquista, libertando Vitória da Conquista do passado, que dependia tudo de São Paulo, e São Paulo ficava rico e a Bahia sempre pobre. Claro que tem coisas aqui que eu não vou falar, esqueci agora. Bom, não dá para falar tudo, todo mundo sabe que eu não escrevo o que eu vou falar. Eu falo e vou jogando e vocês vão ouvindo e vendo aí. Bom, então, diante disso, apesar disso, e obstante a isso, Coriolano falar esse negócio de obstante, eu estou falando, lhe copiando e eu não gosto de copiar ninguém. A eleição de Vitória da Conquista do ano de 2016, ela foi decidida por dois personagens que não têm tanta vivência no município de Vitória da Conquista. Mas politicamente tinham, né? Não sei, interferência, ingerência, prestígio junto à direita e à extrema-direita de Vitória da Conquista. Trata-se dos dois irmãos, Lúcio e Gedel Vieira Lima. Quem escolheu a candidata a vice de Wesley, Irma Lemos, mãe de Sheila, foi José William de Oliveira Nunes.
e que peitou Gedel Vieira Lima, e Gedel falou, bom, já que é assim, pronto, ficou Irma. Mas, ao contrário do que as pessoas pensavam, que o fato da vereadora Irma Lemos constar como integrante da chapa de Ezen Guzmão, garantiria, pelo poderio econômico que tem a família Andrade Lemos, de Vitória da Conquista, que seriam injetados milhões e milhões de reais na campanha. Eu sei de uma coisa, as pesquisas eleitorais foram feitas, pelo menos algumas, e foram pagas pela família de Sheila Lemos. Eu estou falando isso porque eu fui entrevistado, embora num local que não tinha lógica, me entrevistaram na rodoviária de Vitória da Conquista. E eu, sou bisbilhoteiro, perguntei, o cidadão falou que quem estava pagando a pesquisa era o senhor José Andrade, parece que foi isso que me disseram. Bom, mas quem deu o grosso do dinheiro, o money, a grana, a fortuna, foi Gedel Vieira Lima. Desafio alguém a provar o contrário. Gedel Vieira Lima sustentou a campanha eleitoral de Ezen Guzmão e Vitória da Conquista. E isso, economicamente, o ajudou. Ajudou? E ajudou muito. Ezen saiu vencedor dessa campanha. Aí nós fomos para a campanha de 2020, reeleição de Ezen Guzmão. Já houve a inversão e a vice passou de mãe para filha. A vice agora já era Sheila Lemos. Também a campanha de reeleição de Ezen, sustentada 90% com dinheiro dos Vieira Lima. Gedel e Lúcio influenciaram decisivamente, principalmente no segundo turno. Tem coisas que eu não vou dizer aqui para que ninguém venha me processar. Mas quem é de Inhobim, de Veredinha, de Dantilândia, que estiver me vendo aqui, pergunte a alguém de lá qual foi a graça recebida pela campanha do prefeito Ezen Guzmão em 2020 nesses distritos. A mesma coisa eu falo das pessoas do São Sebastião, Pradoso e Batipé. Correto? Falo também com os senhores do Aparecida. Quem não se lembra, e eu até queria pedir aos meus caros ouvintes do nosso canal, que se encontrarem aquele vídeo daquela picape subindo a ladeira do Aparecida, ou do México, como chamava antigamente, gemendo de tanta caixa d'água em cima, que mande para mim que eu estou doido atrás daquele vídeo. Então, coisas que fazem parte da política brasileira. O que é que resultou nisso? José Raimundo Fontes fica à frente de Ezen, perto de 3.000 votos no primeiro turno. E no segundo turno toma 15. Pois é. O que eu quero dizer é o seguinte, foram decisivos. E agora nós chegamos onde eu prendi vocês para dizer aqui no final. O que é que ocorre hoje em 2024 em Vitória da Conquista? Os irmãos Vieira Lima têm uma candidata em Vitória da Conquista, vereadora Lúcia Rocha, mulher de prestígio, 8 mandatos como vereadora. Mas ela vem na mesma toada, apoiada por Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima. Essa campanha feita por Ezen Guzmão em 2016
e 2020, estava lá Lúcia Rocha. É o mesmo lado. Lúcia resolveu sair candidata solo. No início, Gedel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima incentivaram essa candidatura como ninguém na história. Nunca vi duas pessoas interessadas numa candidatura incipiente, diga-se de passagem. Por quê? Porque a vereadora Lúcia, ela nunca tinha falado em ser candidata a prefeita de Conquista, de Vitória da Conquista, corrigindo, e ela também não tinha trabalhado para que fosse candidata a prefeita de Vitória da Conquista. Ela sempre quis ser deputada, tanto que tentou algumas vezes. Mas os irmãos Vieira Lima, pela terceira vez, estão influenciando de forma forte na campanha eleitoral de Vitória da Conquista. Bom, é claro que eu preciso fazer um adendo, que o governo da prefeita Sheila Lemos nem de longe chega a parecer o governo de Jadiel Matos, de Raul Ferraz, de Pedral, de José Raimundo e muito menos de Guilherme Menezes. E eu diria, talvez não chegasse a ser o mesmo do governo de Ezen Guzmão. Mas o que se fala na cidade, eu não tenho saído, mas as pessoas me ligam muito, é de que a candidatura de Sheila está agradando a gregos, troianos, baianos e sergipanos. Porém, é o que eu quero indagar aos senhores nessa reflexão. Seria exclusivamente pelo asfalto? Eu acredito que não. E queria dizer aos senhores o seguinte: os senhores se lembram que o ex-prefeito Ezen Guzmão, ele teve realmente votos no Conveyman, porque era uma obra merecida daquele povo. Só que a obra foi mal feita. Foram 30 milhões de reais gastos na obra e a obra não funcionou porque houve erro estrutural. O que quer dizer erro estrutural? Quem falou isso foi a prefeita Sheila Lemos. Onde é que está o erro estrutural? Na estrutura. É a mesma coisa da creche Edna Ribeiro. Houve erro na estrutura, então não presta. O que é que aconteceu, meus caros e minhas caras? Sem fiscalização da secretaria responsável da prefeitura, foram utilizados tubos menores do que a capacidade menor para o volume de água que por ali passa em frente às ruas do Motéis. Tomei informação de que do seu bolso, meu caro e minha cara conquistense, saíram 12 milhões de reais do erário do que estava fora do projeto para consertar o erro tanto da empresa e como também da secretaria da prefeitura, que não fiscalizou. E quem pagou isso? Você. Agora a pergunta: onde é que estão os responsáveis pelas empresas? Onde é que estão? Desculpe. E onde é que está o secretário? Houve alguma modificação? Não, porque o dinheiro é seu. Eles podem jogar fora quando quiserem. E assim o fazem quase todo dia. Só para você entender o disparate. Por isso que eu digo, seria só o asfalto? Porque Ezen asfaltou grande parte, ganhou o voto ali onde não tinha, mas ele tinha, né, um prestígio político que a prefeita Sheila não tem. Mas vai fazer minha língua queimar, porque se realmente ela tiver a quantidade de votos que estão dizendo aí, 130, 140 mil votos, então
ela já vai estar acima de todos os prefeitos de Vitória da Conquista. Os realizadores, né? Como Gerson Salles, como Fernando Espínola, Orlando Leite, Newton Gonçalves, Raul Ferraz, Jadiel Matos, espetacular prefeito de Vitória da Conquista, Pedral nem se fala, e o Zé Raimundo, Guilherme Menezes e Erzen Guzmão. Porque não há outra explicação. Seria o sorriso da prefeita? Porque se você observar a cidade de Vitória da Conquista, ela não possui nenhuma obra estruturante ou envolvente, como meu amigo Pedral chamava, que mudasse, que possa mudar a cara de Vitória da Conquista. Nenhuma. Só asfalto em cima de asfalto. Asfalto em cima de paralelepípedo. Mas grande quantidade de avenidas e ruas de Vitória da Conquista estão sem pavimentação alguma. Mas parece que o asfalto é colocado à medida do voto. E é por isso que eu estou chamando a sua atenção e lhe prendendo um pouquinho aqui, para lhe fazer refletir por outro caminho. Ora, se não é a quantidade de asfalto, porque isso já foi feito por Erzen, e Erzen não alcançou esse tanto de voto que dizem que a prefeita Sheila terá. O que poderia ser? E eu queria refletir com você o seguinte, eu tenho um amigo aqui, jornalista, que ele disse, eu não vou dormir enquanto esse comentário não chegar, porque você falou que ia falar e eu não durmo. Então eu vou fazê-lo dormir, porque daqui a pouco ele vai receber. Eu quero perguntar a você o seguinte, os senhores têm ouvido a voz de Lúcio Vieira Lima em alguma emissora de rádio? Alguma notícia de Lúcio Vieira Lima em algum blog? Gedel Vieira Lima? Qual era o natural? A campanha começou. Cadê a palavra de Gedel? Cadê a palavra de Lúcio Vieira Lima? Por que será que nós não estamos ouvindo? E aqui, gente, sem falsa modéstia, Pedral, ele falava comigo uma coisa que eu achava assim, eu ficava lisonjeado, não vou dizer que não, que ele dizia assim, Paulo Nunes, você está a 100 quilômetros de distância dos outros, e não é de Conquista não, é da Bahia. Eu falei, poxa Pedral, o que é isso? Eu estou lhe falando, porque você pensa, os outros também pensam, eu não penso que eu acho que ninguém não pensa não, mas acontece que da mesma maneira que eu levantei a tese da inelegibilidade da prefeita Sheila Lemos, ninguém falou antes de mim, absolutamente ninguém. E eu falei sozinho. Os meus amigos da esquerda de Salvador, alguns mais próximos do que eu, receberam a minha fala, conversei com eles, falei, vem cá, não tem ninguém que possa pagar um parecer, porque esse é o encaminhamento. Em final da história, vocês viram aí as peças feitas por Marcos Adriano e por Alexandre Pereira, que coloca o caso na mesa para discussão. E será discutido até no Supremo Tribunal Federal para simplesmente, definitivamente, resolver esse problema de sucessão, de substituição, né? De alguém assume o cargo, daqui a pouco é candidato, tudo na mesma família, né? No meu entendimento, ferindo o artigo 14, parágrafos 5, 6 e 7 da Constituição Federal. Mas o assunto aqui é outro. Então, o que eu quero refletir com os senhores? Ora, se Gedel Vieira Lima, junto com seu irmão, Lúcio Vieira Lima, os dois, decidiram as eleições de Vitória da Conquista de 2016 e 2020, por que eles não decidiriam a eleição de 2024? O que é que eles fizeram em 2016 e em 2020? Eles deram dinheiro para a campanha, grana, foi isso que decidiu a eleição, não foi outra coisa.
dinheiro, muita grana. Agora você me pergunta, esse dinheiro foi dentro do fundo eleitoral? Não sei, mas o próprio Gedel disse que deu dinheiro para a campanha de da campanha de Esdras Guzmão e Irma Lemos, e que deu dinheiro para a campanha de Esdras Guzmão e Sheila Lemos, e disse o seguinte, que quem contestar, ele tem como provar. Ele deve fazer o que eu não faço, que eu não gravo ninguém. Então, meus caros, eu pergunto a você, qual a razão da dor de garganta de Lúcio e da amígdala inflamada de Gedel? Nunca mais falaram nada. Aí o que eu quero é que você pense. Porque, em cima disso, tem uma outra coisa. Todos sabem que a minha opinião era de que a candidatura da vereadora Lúcia Rocha entrasse em declínio, não por ela, porque ela é uma excelente pessoa, mas pela estrutura da campanha. Porque Lúcia se valeu daquelas pessoas que foram expurgadas por Sheila Lemos do governo e que eram ligadas a Esdras Guzmão. E com isso ela montou o seu grupo, porque ela era do mesmo grupo de Esdras. Mas ela não tinha influência entre essas pessoas que estão com ela. Todo aquele que teve qualquer desentendimento no governo de Sheila foi para a Lúcia. É por isso que eu estou dizendo que essa conta não pode ser essa estupidez de voto para Sheila, porque Sheila e Lúcia são o mesmo bolo. Eu estou falando aqui no bolo eleitoral. Disputam o mesmo legado de Esdras Guzmão. Vê se não é. Não é possível que Lúcia Rocha dispute o eleitorado da esquerda, ou que Sheila Lemos tenha algum voto na esquerda. Não tem. Lúcia pode até ter, mas Sheila não tem nenhum. E se Sheila tem, é por outros motivos. Aí, se alguém resolveu mudar de esquerda para direita, não vamos respeitar a decisão de quem tomou. Mas isso não é o suficiente para fazer uma lambança na eleição. De modo que o que eu penso, sinceramente, vou dizer aos senhores aqui agora. Olha que eu deixei para chegar a 28 minutos. Quem não esperar não vai ouvir. Eu desconfio que os irmãos Vieira Lima não estão se importando com a campanha de Lúcia como estavam antes. E você sente na atmosfera da cidade que Lúcia Rocha caminha para aquilo que eu falava antes, de ser a terceira candidatura, a terceira em quantidade de votos. Isso era um pensamento meu de muito tempo. E aí eu começo a chegar à conclusão de que os irmãos Vieira Lima podem estar com muita saudade do que fizeram. Não no verão, né? Na primavera e no outono de 2016 e de 2020. Será? Eu não estou afirmando, eu estou desconfiando, sinceramente, que o apoio dos Vieira Lima está saindo da direção original. O raciocínio fica com você, porque se você não aprender a pensar, basta você continuar assistindo o canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Pense no que eu falei. Tem dúvida no ar? Era isso que eu queria. É só você pensar. Toda vez que alguém fica mudo, é porque tem muita coisa para falar. Bom dia, minha cara, minha nobre família conquistense.